Fala galera, Renato Moicano aqui, atleta do UFC. Esse é o nosso novo podcast, Renato Moicano Podcast. Se você gostar aí do podcast, compartilha, curta. Tá crescendo bastante esse podcast, estou gostando de fazer. E hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Renato do Sexto Round, um grande comunicador do MMA. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bom? E aí, Moicano, boa. Renato Carneiro, né? Eu tô na época que o Moicano nem tinha pego ainda. Tudo bem, meu querido? Bom dia a todos aí que acompanham o seu canal. Pois é, né? A gente estava conversando em off aqui que eu tenho a impressão que eu te entrevistei quando você lutava no Jungle Fight. Não sei se a luta com o Marreta, que foi a sua última, né, antes de ir pro UFC, mas tem mais de 10 anos isso. Tem mais de 10 anos. E, Renato, o seu canal talvez seja um dos maiores, né, do MMA nacional. Você é um dos caras que tem mais visualização, um dos caras mais engajados. Você criou uma marca muito forte no, no MMA. E eu vi alguma coisa você falando que não gostava de ser amigo de lutador, né, para não ter uma opinião enviesada em relação a isso. Eu queria saber, é difícil o mundo do MMA? É difícil? Você tem amigo lutador ou não? Cara, se disser pra você aqui que eu não tenho relações e laços de amizade, é mentira, né. É óbvio que se você tem, ser humano, né, você vai se relacionando, a gente vai a gente é animal de bando, né, então não tem como você cobrir um esporte sem ter nenhum tipo de relacionamento, não dá pra você viver numa toca, não dá pra você viver no fundo de uma gruta, né. Mas quando eu quis dizer que eu não gosto de ter amizade com lutador, não é porque eu sou escroto, nem babaca, nem antissocial, não é isso. É que, eh existe um conflito entre fazer o meu trabalho bem feito e ter muitos relacionamentos. Porque, por exemplo, se a gente começar a ter um relacionamento estreito, digamos, familiar, você conhece minha família, eu conheço a sua família, a gente, compartilha ideias e tudo mais, fica difícil avaliar a sua luta. Como é que eu vou ser de fato, honesto e verdadeiro, se eu vou estar com medo de você ficar chateado, de você se sentir traído, esse tipo de coisa. Então acho que é muito difícil você ser um comentarista e ser amigo da galera ao mesmo tempo. Se você for só um re se você não é só, esquece a palavra só. Se você for repórter, entrevistador, aí sim, aí casa, porque você precisa ter relacionamentos interpessoais para conseguir boas entrevistas, para agradar e tal. É um trabalho de networking. O comentarista é o contrário, é o cara que tem que ficar meio que no canto dele. Porque assim, acho que deu para entender o meu ponto aqui? Deu para entender perfeitamente e inclusive, eu não sei se você sabe, mas eu também tô com um canal, em inglês, em qual eu faço predicts, eu faço e e aí eu tento também ser verdadeiro. E o que eu já deixei a galera puta com isso Putz, aí, né, principalmente a galera da academia. Igor vai te cobrar. Vai ficar puto: "Pô, tu acha que eu vou perder? Ou tu acha que eu não encaixo bem o jogo com ele?" E aí você passa a não ser verdadeiro. E aí você vira um personagem de si próprio e daqui a pouco o que você tá falando não é o que você acha. São só Perfeito. sociais. Assim, cara, é difícil fazer esse papel. Aí ainda mais pra você que tá numa academia grande e conhece tanta gente no meio, você vai irritar muita gente, cara. E que nem eu tô te falando, aí às vezes o cara acha que ele não é seu amigo porque você acha que ele vai perder, mas não tem nada a ver, né. Inclusive, nessa minha última luta aí, eu estava muito azarão, né, o cara estava menos 250 favorito, e inclusive um monte de atleta pegou eu para perder, e eu não vou ficar puto com o cara, porque não tem nada a ver, né. Primeiro que eu acho que quanto Ah, mais fica velho. um pouquinho, fica assim uma ponte que você vai pensar, você vai ganhar: "Pô, aquele filho da puta ali achou que ia perder, né, pau no cu dele, esfregar na cara dele". Tem sempre isso, né. Eu entendo, Pouquinho. mas eu entendo, mas realmente eu não fico chateado, porque eu consigo separar totalmente a questão profissional agora, se o cara pegar e falar assim: "Eu acho que o Moicano vai perder", é tranquilo. Agora se o cara falar: "Ah, o Moicano é um merda, é um mau caráter", aí é outra coisa, entendeu. Mas eu consigo separar bem. Mas, Ó, você já é uma exceção, tá, porque 99% não separa, e eu sempre digo vira e mexe tem algum lutador que compartilha algum vídeo meu e fala assim: "Ó, porra, a opinião dele tá certa, olha como é". A minha resposta é sempre: Espera que vai ter um dia que você não vai gostar de mim", né.
obviamente as pessoas só compartilham quando é algo positivo, ninguém compartilha quando é algo negativo. Exato. O E que que eu posso fazer? se você estiver fazendo seu trabalho bem, uma hora ele não vai gostar mesmo. Outra Uma hora não vai gostar. outra coisa que eu tenho para falar é o seguinte, é até uma coisa engraçada, que o próprio Santiago, o argentino, né, ele ficou puto com o Verdun. E ele tava falando na academia, porque o Verdun falou que ele ia perder do Kevin Holland. Aí eu tava conversando com ele, não, mas o Verdun tem um podcast, falou que eu ia perder, que não sei o quê. Aí eu falei, pô, mas tu perdeu. Mas tu perdeu, entendeu? Então ele tava certo, aí ele ficou mais Estava puto certo. ainda. Ele tava certo, entendeu? Então eu entendo totalmente o que você tá falando. É complicado lidar justamente com a galera do MMA que pensa. Você acha. Você cobriu outros esportes, não cobriu? Eu cobri futebol por muito tempo, eu trabalhei na Globo, né, durante 4 anos e pouco, e, né, o maior esporte do Brasil, durante a maior parte do tempo eu cobri futebol. Mas cara, sei lá, eu não é a mesma coisa, a primeira cobertura esportiva que eu fiz na minha vida foi, esporte de combate, jiu-jitsu, que eu fui estagiário da Gracie Magazine com 18 anos. Então foi a minha primeira cobertura, foi exatamente o momento que eu comecei a treinar jiu-jitsu, e aí me pegou e nunca mais deixei. Você é que Renatão, faixa? E você deixa treina eu onde? abrir um parêntese, eu posso melhorar a luz aqui, você quer que eu melhore? Tanto faz, você que sabe. Pra mim, tanto faz. Você que Eu manda. esqueci de ligar o refletor aqui, se quiser eu levanto e Pode, ligo. pode ligar, não tem problema não, pode fazer. Tá. Ao vivo, podcast aqui. E uma honra, né? Tá recebendo o Renatão aí do Sexto Round, um cara que já vive de MMA há bastante tempo. Eu vou até também perguntar isso pra ele. Boa, a iluminação tá bem melhor aí. Obrigado, hein, irmão. E Nada. aí, deixa eu te perguntar um negócio. Então, você começou no futebol. Qual que é a sua academia e você treina. Você é que faixa? Eu sou faixa roxa, 4 graus, já era para ser faixa, todo mundo que começou comigo já é faixa preta há muito tempo. Eu tive um problema aí no meio do caminho que não sei exatamente o que que houve, se foi corona, não pode nem falar essa palavra no YouTube, né, o C19 ou Vírus. Não ou pode também falar isso. não pode. Ou se foi a vacina, aconteceu alguma coisa que eu tive um processo de miocardite logo no início, Sério? Que e estranho, hein? Você tem alguma coisa na família em relação a isso? nada, Coração, não? nada. E Estranho. aí eu tive um processo de miocardite e durante muito tempo, até hoje, né, eu faço talvez seja para o resto da vida, eu tomo remédio, né, tem um processo medicamentoso e, assim, durante quase esse tempo todo, nos últimos quanto tempo tem isso aí? 4 anos, alguma coisa do tipo, eu não posso tomar impacto no peito. Então por isso que eu comecei até a fazer crossfit, né, alguma coisa de alta intensidade para algum exercício de alta intensidade. E eu tô sendo liberado recentemente para poder voltar a treinar e retomar o jiu-jitsu de onde eu parei. Pô, legal. E você é do Rio de Janeiro mesmo? Eu sou do Rio de Janeiro. Essa época que você falou que a gente fez a entrevista antes do UFC, qual era o veículo? Cara, já era o sexto round, foi em 2014, né, Já era o sexto round. 2014, já era o sexto round, o sexto round é de 2012, então já era o sexto round, ele não começou como um canal de opinião e analisando luta, ele começou como um canal de entrevistas. Eu comprei uma câmerazinha, eu ia nos eventos e nas academias e filmava os lutadores, eu fiz isso por alguns anos. Você tinha alguma pretensão de o canal estourar? Você sabia que o YouTube ia ser esse gigante que é hoje ou você fazia mais por hobby? Porque em 2014 não era tão grande, né? Nada, o YouTube não, eu não lembro nem se monetizava, mas eu acho que monetizava já, mas eu ganhava troco de bala, né, não ganhava nada com isso. É óbvio que quando você faz algum trabalho, você tem alguma pretensão futura, né, até de melhorar como comunicador, fazer melhor o seu ofício, mas nada, cara, eu nos primeiros anos eu não ganhava nada, era só hobby mesmo, eu trabalhava por fora. Eu cheguei a ver você com o José Aldo, né, lá no começo também, você acho que você foi na Nova União, no começo Ah, do já fui muito. canal, e era exatamente nessa época aí. E qual foi o ano que você começou a perceber que o YouTube poderia virar um negócio? Hoje é um negócio lucrativo, né, É. entre não só entre os vídeos, mas com as lives, eu vejo uma tendência gigante do pessoal tá fazendo live e uma galera disposta a pagar para fazer as perguntas, superchat. Quando é que realmente começou a mudar a maré do YouTube para você? Cara,
eu comecei a fazer as entrevistas, como eu tinha que ir até os lugares, não tinha, por exemplo, live, StreamYard, essas coisas, na época não tinha essa tecnologia, então, me tomava muito tempo, eu ia nos lugares, eu não tinha nenhum retorno. Eu meio que, abandonei por causa disso e foquei no blog, né, eu tinha um blog, seixround.com.br, em que eu escrevia, eu sempre fui do texto. E aí eu escrevi, e aí fui investindo no site, a gente começou a ter fórum, foi o site de nicho mais acessado do Brasil uma época. Eh, Só que de novo, né, eu tinha que pagar, moderador não, host, né, como é que é o nome? Provedor, eu tinha que pagar um web designer, um programador para fazer as coisas, e era um desembolso e eu não tinha grana nenhuma na época, né, eu era bem quebrado. E aí, assim, a teve uma interseção aí que o pessoal começou a ganhar dinheiro no YouTube. Foi a época primeiros youtubers, tipo Júlio Cocielo, Rafinha Bastos, e eu perdia dinheiro com o site, eu tinha um trabalho por fora e eu não conseguia tirar dinheiro de um e botar para o outro, né, porque senão eu não comia, as contas não fechavam. E eu meio que fui desistindo do site e como um golpe, assim, de um ato de sobrevivência, eu falei: "Cara, eu vou me gravar falando sobre MMA no YouTube". Não tem muita gente que faz isso. Eu não sei falar para a câmera, eu sou um péssimo comunicador, mas é a única coisa que eu acho que eu consigo fazer, de casa, que eu, sei lá, possa ter um futuro nisso. E foi o que aconteceu. Pô, legal então, legal. Então, mas você hoje, você sabe que você é um bom comunicador, né? Porque eu acho que dentre os canais de luta todo, você é o que faz mais profissional. Você deve elaborar um roteiro, né? Pelo fato, você é formado em jornalismo, não é? Eu sou jornalista, eu escrevo pelo menos 1.200 palavras por dia. Assim, o Sério? meu processo é igual o seu de como lutador. Você treina todo dia, você repete, 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 você faz drill, você aprende posição. É a mesma coisa. Eu escrevo 1.200, 1.400 palavras por dia e tudo que você vê é tudo roteirizado, tirando as lives, né, o podcast, as lives, mas todos os meus vídeos, todas as minhas resenhas são roteirizadas e eu passo algumas horas por dia escrevendo. Não, e é por isso que é bom. Eu já não faço assim, entendeu? Eu tenho que melhorar, porque eu vou por exemplo, gravo os vídeos lá no YouTube com a opinião que eu tô pensando na hora. Aí depois acontece que eu falo, caralho, não era nem isso que eu queria falar, porque realmente você tem que botar um tempo no roteiro, mas é complicado, não é fácil, né? Você gasta um Ah, você tempo. não Renan, Moicano, você tá querendo abraçar o mundo É, também, não bicho. dá, Como é que não você vai dá. treinar 3 vezes por dia, ter um podcast, ter um canal em português, escrever roteiro? É, não Aí, dá, meu não dá. camarada, É, não renuncia dá. a família e o sono, né? É difícil, mas a gente tá tentando, né? O money é difícil de conseguir, ma mas a gente estamos tentando. Cara, eu até queria falar isso aqui, aproveitar que a gente tá ao vivo, olha só, eu acompanho esse esporte há 18 anos, né. Eu sou mais velho que você, eu vou fazer 37 anos amanhã, dia 24 de abril. Parabéns adiantado aí já. Obrigado. Cara, esse é um dos ofícios mais difíceis que existem no planeta Terra, ok? Esse é o do Renato, o do Moicano, ser lutador de MMA. Você, assim, é o pentátulo da luta. Você tem que socar, você tem que chutar, você tem que fazer trabalho específico de grade, você tem queda, contra-queda, tem jiu-jitsu, tem preparação física, fisioterapia, porque você está sempre com dor. E aí você tem que fazer isso 2 ou 3 vezes com descanso, porque sem descanso você pifa, imunidade baixa, vai pro cacete, tem que dormir, você tem uma família, você tem que ser um criador de conteúdo para acumular fãs e para ter interesse no seu negócio. Agora você tem o podcast com o Durinho, você tem o seu podcast em língua portuguesa, e além de tudo, a maioria dos caras não ganham bem, né? Vocês têm 2 ou 3 bolsas por ano, vocês têm que pagar imposto, empresário, academia, suplemento, sparring, blá blá blá. É uma das profissões mais difíceis que existem, então, tipo assim, é tanto esforço, tanta dor, tanta dúvida, né? É psicologicamente tão cansativo ser lutador, que quando alguém como você ainda consegue pegar um outro interesse e aprender, estudar e trazer e tal, é muito raro, muito difícil. E, cara, parabéns, porque é uma maratona que você está correndo aí. Porra, deixa eu te falar, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo dificuldade é relativo, né? Às vezes o que é difícil para você não é difícil para mim. Por que que eu te falo isso? Porque realmente, para mim, eu gosto de fazer. Se você gosta de fazer, de lutar, de treinar, não vai ser um sacrifício. E é por isso que eu falo muito para as pessoas, tipo, você tem que descobrir sua vocação, porque quando você descobrir sua vocação, realmente o trabalho se torna muito mais fácil. É que nem, por exemplo, seria para mim essa dificuldade eu trabalhar num emprego que eu tivesse que ter um horário, tá ligado? Tipo, chegar às 8.
tipo um emprego normal, num cubículo, tal, numa empresa. Então, eu entendo o que você está falando, mas, ao mesmo tempo, as redes sociais, elas exigiram da gente participar do debate público, exigiram da gente falar sobre outros temas, porque senão você fica só mais um, é que nem você falou, velho. E a gente pode entrar depois até um pouco nisso, mas a questão de você começar a entender o mercado, entender que, na verdade, o fã, né, é que paga a tua parada, e quanto mais ele tiver É, interesse. O brasileiro não tem isso, eu não tinha. E principalmente quando eu morava no Brasil, eu achava, não, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que ser bom, e eles têm que me dar dinheiro. Só que ninguém tem que dar nada. não Ninguém te, existe isso. ninguém te deve nada. E eu pensava, não, exatamente, mas eu treino, mas eu sofro, eu mereço. Não existe merecimento. Não Aí a existe gente isso. entra na coisa da escola austríaca, que é o seguinte: o valor é subjetivo, né? A teoria marginal lá. O valor é subjetivo. O valor que as pessoas dão numa coisa é totalmente pessoal, nada tem valor intrínseco. Então, eu estou me dedicando bastante para depois um dia eu curtir. Mas outra coisa que eu queria É perguntar isso. para você, Preferência temporal, né, você abdica do exatamente, hoje para é o, colher no futuro. o teste da bala, né, da criança. Você quer uma bala agora ou você quer duas amanhã? E eu acho que o Isso. MMA é muito relacionado a isso, porque realmente a maioria dos atletas que consegue se dedicar e treinar, eles têm a preferência temporal baixa, né? Eles conseguem. Não, assim, você está 100% certo, assim, sobre aptidão e vocação. Por exemplo, o meu trabalho é olhar para uma tela em branco e criar um texto e daquilo ali sair um vídeo, né. E eu tenho déficit de atenção, eu sou hiperativo e tal, então na teoria seria um pesadelo, mas é o que eu gosto de fazer. Então, de repente, tipo, cada um tem sua aptidão, cada um tem sua vocação. Para você pode ser fluido treinar, sair na porrada, se machucar e se testar todos os dias, né. Eh eh, e o lance da preferência temporal é muito importante, né. Às vezes você, do ponto de vista do sucesso financeiro, é até mais fácil. Eu conheço, por exemplo, caras brilhantes, extremamente inteligentes, com QI alto, que não são tão bem-sucedidos profissionalmente assim, por causa de baixa preferência temporal. Você não consegue se manter fazendo aquilo repetitivamente por muito tempo, que é o necessário para você criar expertise em qualquer coisa. Então, é muito importante isso, você abrir mão do. Na verdade, o lance da preferência temporal é a base de todos os livros religiosos, né. Você se Perfeito. comporta bem hoje para ir para o paraíso, para ir para a terra prometida, né. Você não faz só a sua vontade e o que você quer fazer no momento, né. Se você fizer a sua vontade sempre, você vai acabar na cadeia ou no cemitério, basicamente. Exatamente. E é engraçado você falar isso, que no Velho Testamento você tem essa primeira ideia aí na religião judaica de fazer um sacrifício para o futuro, né? Então é a primeira vez que a pessoa começa a olhar para o futuro. Porque antes, quando o ser humano era menos desenvolvido, até cognitivamente, a questão era só sobreviver, né? Ele estava pensando só no dia de hoje. A partir do momento que você consegue fazer um sacrifício para Deus, isso começa a desenvolver essa ideia de crédito, né? Essa ideia de futuro, essa ideia de guardar hoje para ter amanhã. E é engraçado você falando isso, porque eu quero te perguntar agora do negócio da faculdade, mas é interessante você falar isso, porque muitas das pessoas acham que o sucesso tá ligado ao QI, à inteligência, né? E ao cara ser inteligente. É uma das coisas assim, desse educacionista, achar que a faculdade vai resolver tudo. Mas, na verdade, ser rico não tem nada a ver com QI, tem a ver justamente com a preferência temporal, de você juntar e você investir. Tanto é que, por exemplo, se você começa a estudar sobre qualquer tipo de investimento, e eu quero te perguntar depois sobre investimento em Bitcoin, você entende que, na verdade, o Warren Buffett fala, não é sobre o quão inteligente você é sobre o seu perfil, né? Esse É, negócio do dollar cost average, pega lá um SP500, não tenta ganhar muito e bota todo mês um pouquinho, independente se é. subiu ou se desceu, e você faz. É a mesma coisa do treino. Se você for pensar, tudo que tá certo é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, treina um pouquinho todo dia, velho. Você não precisa se matar num dia e não treinar no outro. Todo dia você vai repetir a mesma coisa. É aquele negócio, depois de 10 mil horas em alguma coisa, você tá bom. Por que eu É. tô fazendo essa introdução? Porque eu quero te perguntar o que você acha da faculdade, já que você terminou a faculdade, o quanto te ajudou, você aprendeu muito na faculdade de jornalismo, ou você acha, e o que você indicaria para alguém que está começando na sua profissão agora? Duas coisas. Primeiro, você falou das 10.000 horas, né? Eu vou lançar um canal sobre livros, falando sobre livros, né, que mudaram minha vida. Eu sou um leitor obsessivo, né? Então eu vou lançar um canal fazendo as minhas resenhas. Por exemplo, a resenha que eu faço sobre um assunto relacionado ao MMA,
eu vou fazer sobre um livro. Então vai ter uma resenha ali de 6, 7 minutos sobre o livro X. E o primeiro livro desse meu canal novo, até um spoiler aqui, vai ser exatamente o Fora de Série do Malcolm Gladwell, né? Que é a teoria das 10.000 horas. Como esse livro mudou a minha vida porque me deu uma margem de tempo. Eu falo, então é uma questão de preferência temporal, de você repetir, de você. Eu eu ter tido acesso àquele livro no começo da minha caminhada como produtor de conteúdo e no começo do sexto round, me fez entender o seguinte: então eu sou uma merda como comunicador, eu não sei falar para a câmera, porque eu não tive prática. Então, se eu continuar fazendo isso aqui um pouquinho todo dia, gravar podcast, eu, tipo assim, no final das contas, eu tenho 3.000 vídeos. Você falou assim: você é um bom comunicador. Eu tenho 3.000 vídeos gravados no YouTube e 424 edições do podcast. Esse aqui é o resultado. Se você pega o Renato antes de 425 horas de podcast e 3.000 vídeos gravados, é outra coisa. Não ia sair palavra, não ia conseguir juntar pensamento, nada. Isso aqui é resultado de 10 anos escrevendo 1.200 palavras por dia. Então, esse entendimento me fez poder construir esse profissional e esse caso que é o sexto round, né? E o meu próximo canal também. A partir do momento que você entende que você tem que começar para se desenvolver, independente do resultado de curto prazo, e a gente cai de novo na preferência temporal, a sua vida muda, né? Agora, tem que ter paciência, você não pode jogar tudo pro ar no primeiro insucesso, etc. É a mesma lógica do bom lutador, né? Sobre faculdade, fala. Não, não, perfeito. Era isso que eu estava te falando. O único parêntese que eu falaria é isso aí. Por isso que eu acho que tem a ver com a vocação, porque se você está procurando dinheiro ou sucesso, se o negócio vai ruim, você para. Mas se é uma coisa que você gosta de fazer, e é por isso que eu vejo tipo esses Com caras, tipo o certeza. MMA Guru que a gente falou, ele é só um gordo que senta lá e que gosta de MMA, velho. Só que o cara, ele faz independente se tem gente vendo ou não. Então isso torna o conteúdo dele atraente. Porque ele não tá fazendo para os outros, ele tá fazendo para ele. E aí o cara virou um sucesso, né? Você para pra pensar, você falou ali da regra das 10.000 horas. Obviamente que não é uma regra, só um ponto de referência. Mas para você fazer 10.000 horas de alguma coisa, se aquilo for insalubre para você não vai fazer, né? Você precisa ser alguma coisa minimamente atraente. E o pessoal fala: mas você tem tesão em escrever sobre MMA todos os dias? Claro que não, virou um trabalho, né? E a maioria das horas eu faço porque eu preciso sustentar minha família. Mas, ao mesmo tempo, é um assunto que eu tenho afinidade, eu gosto de escrever. Então, você precisa encontrar a sua aptidão, alguma coisa que funcione para você, porque se você tiver ojeriza aquilo diária, você não vai conseguir repetir tempo suficiente para se tornar E na ter verdade, expertise. às vezes você até consegue. Eu não vou nem falar o nome dele, nem a profissão, mas é um amigo meu de infância que sempre foi muito inteligente, só tirava 10 no colégio e tal. Entrou numa faculdade particular, num dos cursos mais difíceis de universidade pública. Tipo, ele passou no curso mais concorrido e já no primeiro semestre da faculdade, ele já falou: "Velho, eu não gosto dessa porra, velho". Tá ligado? Eu não gosto. Só que mesmo assim a família dele botou pressão nele e ele foi simplesmente durante a faculdade inteira o melhor, velho. O melhor. Tipo, se tornou profissional nessa área e, meu irmão, desenvolveu vários quadros de depressão, de. Porque, tipo assim, ele é tão bom e é tão obstinado que o bicho simplesmente ele é o melhor na profissão dele que ele odeia, tá ligado? Mas aí ele pode se apegar a outras coisas, tipo grana, sucesso, competição, mas aí tem tudo isso que você falou, ele pode ficar depressivo e tal. E não que a gente esteja imune a nada disso, né, se você não tiver um mapa, um norte na vida, alguma coisa que você acredite, é fácil cair nesse tipo de cilada. É. Mas a Mas ao competição mesmo tempo, vicia, o dinheiro vicia, o sucesso vicia, o poder vicia. porque você. Aí, por exemplo, quando eu li lá sobre o dinheiro, você entende que o dinheiro, na verdade, é só um sinal, né? Também. Ele é um sinal de sucesso. É por isso que eu vejo muita gente correndo atrás de dinheiro, mas você não deve correr atrás de dinheiro, porque o dinheiro é uma representação que você está fazendo algo bom para outras pessoas, né? É um sinal de que você é bem sucedido. E aí a pessoa realmente ela pode ficar viciada nesse status, né? Do dinheiro, da parada. Mas em relação Nada a isso, vicia tanto quanto o dinheiro. Você falou da faculdade, né. isso. Cara, assim, sendo brutalmente honesto, em relação a conteúdo, eu aprendi quase nada na faculdade. Assim, muito pouco, só que aí você tem que fazer a seguinte distinção: eu sou de uma época, então eu entrei na faculdade, sei lá, em 2000 antes, sei lá, porra, agora me ferrou, sei, 2008, sei lá,
2007, alguma coisa assim. Só que era uma época em que você ainda precisava de diploma, você precisava de networking, você precisava ter ali um certificado e um carimbo de uma faculdade. Então, talvez para mim, eu não o meu caso o meu caso do Seixal, ele não teria acontecido sem a faculdade. Por quê? Porque para eu entrar na revista Grace, eu precisava estar naquela faculdade. Depois, para eu passar no teste de eu passei num teste de estagiário da Globo, que era tipo 3.000 pessoas para não sei quantas vagas. Para eu entrar naquele teste, eu precisava estar naquela faculdade. E para eu ser admitido, eu também precisava estar naquela faculdade. Então, assim, tudo que eu aprendi na prática, escrevendo, edição de vídeo e coisa, parte gráfica e tudo mais, foi trabalhando, foram nos estágios. Mas para entrar naqueles estágios, naquela conjuntura, naquela época, eu precisava estar numa faculdade, ter uma nota X. Se eu não precisasse, se eu tivesse conseguido entrar naqueles estágios, naqueles trabalhos onde eu fiz a parte prática, sem ter a autoridade daquela faculdade, não me serviu para nada, tirando aí aspectos sociais e relacionamentos e festa e esse tipo de coisa. Mas eu aprendi tudo com a mão na massa, cara. É, entendi. Então você acaba meio que paga pelo network ali da faculdade, né? É. E paga muito caro e muita gente se endivida para o resto da vida. E assim, se fosse eu tenho um filho de 10 meses. Vamos imaginar que ele queira ser escritor ou trabalhar alguma coisa parecido comigo. A chance dele precisar ou ter que ir para uma faculdade é zero. Ele vai estar, se ele quiser, se for a aptidão dele, ele vai estar escrevendo tão ou melhor do que eu com 16 anos. Sim. É engraçado, né, como é que o Brasil está mudando em relação a isso, toda essa questão. Principalmente quando você entender que realmente a faculdade ela vai perder um pouco do sentido, né, com essa informação toda, e quando você perceber também Total. que não vai ter mais aposentadoria, né, a densidade demográfica de todos os países está diminuindo, então a gente já teve uma reforma da previdência aí, é provável que a maioria da galera da minha idade não se aposente também, né, pelo Sim. menos não com o que a gente tem hoje lá, por exemplo, meu pai que se aposentou com salário integral, né, de servidor público, isso não vai existir. Então tá mudando toda a perspectiva. Talvez exista com um salário integral, tudo bonitinho, mas o dinheiro não vai valer nada. Perfeito, perfeito. Então, Porque é que para pensar, se você tem um governante daqui a não sei quantos anos, ele vai falar assim: "Gente, ó, acabou, não tem mais aposentadoria, não tem mais bolsa, não tem mais nada, não tem dinheiro, acabou. Vamos ser responsáveis". Essa é a opção 1. Opção 2: "Não, eu quero ser eleito, continua tudo bonitinho, vamos imprimir dinheiro e você continua ganhando 10.000 por mês. Seu 10.000 compra um saco de feijão, mas você continua perfeito. ganhando 10.000". O que é mais fácil para ele? Essa aí, né, essa aí também é o core da escola austríaca, né, austeridade fiscal ou populismo, né, então, todos os países da América Latina e do Ocidente sempre caíram no populismo e não vai ser diferente. Você vê que na Argentina é isso também, foi isso, agora tá o Milei aí fazendo superávit de novo, economizando mais do que tá gastando, mas o problema é o seguinte, quando a coisa começar a melhorar lá, os cara volta, né, os cara pega de novo, porque usa o mesmo discurso. No final das contas, Renato, assim, às vezes a gente pega e fala do líder, né, do governante, do Lula, da Dilma, do Bolsonaro, do Temer, como se eles fossem pessoas completamente desassociadas da vontade do povo, né. Muitas vezes eles são só um intermediário do que o povo demanda, né, que as pessoas querem. As pessoas querem mais isso ou mais aquilo, e os caras estão ali só para ser um termômetro, né. A maioria deles só faz o que está no inconsciente popular, né. Perfeito. Você nasceu no Rio? Eu nasci no Rio. Eu nasci em Brasília. E aí, tipo, passei minha vida toda em Brasília. Agora, quando eu voltei desde a última luta, eu fiquei impressionado com a mentalidade que eu não percebia. Você me parece ter uma mentalidade mais liberal no sentido econômico também. É, Não inclusive, tinha. é o que você está falando. Depois eu queria até falar um pouco disso, mas eu fiquei impressionado em Brasília como a galera não percebe o quanto eles gostam de Estado, quanto eles gostam de político, quanto Pô, mas você não vai gostar? Você mora num lugar com maior índice de grana per desenvolvimento capita do humano. Brasil, com tudo bonitinho, com tudo certinho, financiado pelos otários, porra, é óbvio que você vai Exatamente. gostar. Eles adoram. Então eu vou conversar às vezes com um cara da minha idade, que passou na Universidade Federal e tal, que ainda não tem emprego,
entendeu? Mas ele está estudando para concurso, o pai dele é concursado. Mestrado, doutorado, vai trabalhar lá Exatamente. com 45 anos, né? Exatamente. Esse é, inclusive, não querendo fazer uma crítica a ela, mas essa é a minha irmã. Está fazendo doutorado em Portugal de Relações Internacionais e acha também que tem que ter um emprego na ONU, entendeu? Tipo assim, é sempre Opa! isso. Nunca a ideia parte do seguinte: pô, eu vou fazer algo que contribua para a sociedade, eu vou fazer uma escola diferente que as pessoas vão querer ir. Não, ele sempre pensa o seguinte: a gente vai no governo e o governo vai descer isso para a população, entendeu? Então, esse é o retrato que eu tive de Brasília e eu fiquei surpreso, porque quando eu fui conversar com alguns políticos, eu fiquei surpreso, né? Porque agora, como atleta, você sabe, todo político vai querer também tirar uma casquinha. Mas É. E eu, os eu e é aquele negócio, né, os caras vivem numa bolha e eles são a média das pessoas com que eles estão cercados. Todo mundo ali pensa parecido. Como é que todo você vai mundo pensar diferente? exatamente. Aí eu entrei lá e fui conversar sobre esporte, sobre desenvolvimento de esporte, fui na Secretaria de Esporte e tal, e tal, e tal. E no final eu vi que é só o seguinte, meu irmão: emenda parlamentar ou verba do governo para botar em coisas que só vão promover os próprios políticos, entendeu? É só isso. Claro. E aí todo mundo, todo mundo tá com essa mesma sensação. Aí eu volto para os Estados Unidos, que é um lugar mais liberal clássico, apesar de estar mudando um pouco, e você vê que a mentalidade da pessoa é totalmente diferente, velho. Entendeu? Você vê o cara de 80 anos trabalhando porque não tem aposentadoria, e infelizmente o cara não juntou, né? Infelizmente o cara não soube ter isso. Mas eu queria te perguntar exatamente isso. Como é que você se tornou um cara mais liberal na política aí, se você isso é de família? Porque sempre que eu vejo assim, é uma pessoa que já tem mais proximidade na família, né? Ou o pai, ou a mãe. Como é que foi com você? Meu caso é parecido com o seu, cara. Eu sou filho de um funcionário público, que, assim, a gente estava falando da preferência temporal, né, talvez o livro lá ele só embalou um exemplo que eu vi, né. Meu pai sempre acordou 5 horas da manhã e voltou 9 horas da noite, né. Então, é o maior exemplo de preferência temporal que eu tive, e o livro só fez o sentido das coisas para mim. Mas nada disso, né. Na verdade, para mim foi da onde veio, eu sempre fui meio autodidata com as coisas, eu sempre fui muito curioso de procurar conteúdo e ler, escrever e buscar e entrar naquela toca de coelho, e aí uma semana eu pego um assunto e eu sou obsessivo, né, então eu só escuto aquele assunto, só leio aquele assunto. E o que aconteceu comigo, eu basicamente eu trabalhava na Globo, né, então numa redação de jornalismo da Globo, você acha que as pessoas pensam como, Renato? É pouco esquerdista, né, na Globo, né? Pouco Pois é. intervencionismo. Olha só, deixa eu até te falar uma coisa que os caras estavam falando. Eu estava tendo uma discussão sobre a lei de antitrust do UFC, certo? O pessoal falando Uhum. que o UFC era um monopólio e tal e tal. Aí eu estava lá na TT e eu falando, velho, eu não acredito que o UFC é um monopólio porque ele tem competição. Tem o PFL aí, ele tem uma grande fatia do mercado, ele tem, mas eu acho que a gente tem que honrar os contratos privados, né? O que você falou, a maioria das pessoas não ganha bem, certo? No UFC. Mas você assinou o contrato. Aí ele fala: ah, mas Sim. se eu não assinasse o contrato, eles estão dominando, você está defendendo a Globo, é como a Globo. Aí eu penso o seguinte: eu falo, velho, olha, o cara está comparando o UFC com a Globo. O que o UFC ganha de incentivo público? A Globo, quanto que ela não ganhava do governo, né? De, de propaganda mesmo do governo. São coisas totalmente diferentes. Isso é só para você ver que mesmo, às vezes, lutador, ele tem esse pensamento intervencionista, esse pensamento clássico brasileiro aí, de que ele merece ganhar mais simplesmente porque ele é ele, né? E É. eu entendo que o monopólio é ruim, mas isso aí o mercado tem que se autorregular, que no final das contas, não é, você não, porque o cara falou, ah, se o UFC não pagar melhor, os outros eventos não vão pagar melhor. Ele tem que entender que o UFC criou um esporte, né? Ele, tipo assim, não é que ele é o melhor do mercado. Ele criou algo que não existia, velho. Então, naturalmente, ele tem uma vantagem competitiva absurda. Do mesmo jeito que o sexto round tem também, né? Você hoje em dia não é um monopólio, mas é uma grande referência, simplesmente porque você começou antes, né? Não, assim, o UFC ele tem 2 coisas, né, primeiro, começou antes, né, que é uma grande vantagem. Segundo, você tem, né, a habilidade do Dana White de lidar com, porra, imagina você gerenciar 700 homens e mulheres alfa, né, que inferno e que pesadelo deve ser. Cada um querendo sua vontade, sua opinião.
Porra, deve ser, pô, você precisa ter um temperamento e uma personalidade para fazer isso funcionar sem perder a autoridade, sem ser ameaçado de morte, fazer com que as pessoas te obedeçam de certa forma. Então, assim, tem o temperamento do Dana White de ser o gestor de tudo isso, mas tem um modelo de negócio também, né? O UFC ele paga 20% da receita líquida dele para bolsas e para atletas, e o resto é quase todo reinvestimento na máquina. Ah, mas isso não é certo, isso é errado. É o que o Dana White fala. Bom, então você cria o seu evento e você paga quanto você achar justo, né? Só que aí, de Perfeito. novo, aí eu tenho vocês têm instituto de performance no México, na China, nos Estados Unidos, os atletas têm auxílio médico quando precisam fazer alguma coisa, a comida é paga, tem as viagens, você fica no hotel em 5 estrelas, os corners, você luta no mundo inteiro, você tem o circo, você tem investimento em imprensa, investimento em lobby para a lei mudar na França, para não sei o que lá, isso tudo custa dinheiro. Então, o investimento deles é para que a máquina do UFC não seja dependente de um indivíduo. Por exemplo, no boxe, você paga tudo de bolsa dos lutadores. Aí acabou aquele lutador, ele foi nocauteado, ele envelheceu e tal, acabou. Não tem tanta garantia de renovação. O Relevância, né? UFC, e o UFC, por exemplo, se o McGregor parar hoje, o UFC não acaba. Porque de repente vai ter as pessoas querendo ver o UFC porque vai ter alguma luta boa ali, né? Então o mais Exatamente. importante é a marca e não o atleta. E é assim que eles estão vivos há 30 anos. A gente já teve Exatamente. vários eventos como o Elite XC, eu lembro o caso do Elite XC, que dava todo o dinheiro pro Kimbo Slice, na época que o Kimbo Slice estourou no WhatsApp. Tudo que eles tinham era pro Kimbo Slice. O Kimbo Slice foi nocauteado, o evento acabou. Você quer ver um É o exemplo? modelo. Você quer ver um exemplo disso? Os caras falam do WWE, né? Que tinha lá, que os atletas reclamavam e tal. Eles pegaram, depois teve outra organização que pegou o The Rock, pagou milhões pelos atletas e para criar uma outra organização. Aí o WWE veio e botou outros, né? Que é o que o UFC faz. Você pode saber, se sai o McGregor, eles vão criar outro, porque o jeito que eles promovem o atleta e o alcance, e isso foi uma das coisas que a gente viu aí nessa minha última luta. É, eu sei lá por que eu citei esse livro das 6 lições, eu sei lá por que eu fiz isso, e a parada deu uma repercussão O alcance tremenda, que você um teve. alcance. E por quê? É por causa do Moicano? Claro que não, é por causa do UFC, é por causa do número de. Então é o que eu te falo, as pessoas gostam de falar muito mal do UFC, mas elas não entendem o seguinte: tudo que as pessoas têm hoje, a indústria, é por causa do UFC. Antigamente eu tinha essa mentalidade também estadista, esquerdista, de achar que é o seguinte: para um ser rico, o outro tinha que ser pobre, né? Ah, não, É o jogo da soma zero, né? o jogo da soma zero, que ele até fez O mundo sentido, não é jogo da soma zero, né? Você não tem é o o jogo da soma ganha-ganha. zero. E principalmente É porque é o claro que um seguinte, vai ganhar mais do que o outro, mas por que às vezes a gente não está falando aqui de mau investimento e conchavos e influência exatamente, política. A gente está falando num sistema mais ou menos livre, né? Então, para exatamente, um ganhar, é óbvio que um vai ganhar mais do que o outro, mas esse para ganhar, ele correu mais risco, ele botou capital próprio, ele teve um convencimento, criou, teve uma ideia nova, né? Então, assim, e a maioria dos casos as pessoas não acontece isso, né? O inferno do empreendedorismo é a falência. A maioria das exatamente. pessoas quebram, tentam Quantas e quebram, empresas, tentam e quebram. quantas empresas se sustentam, né? E É. onde é que eu parei de ver isso? Foi exatamente uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele falou: beleza, então você acha que para um ser rico, o outro tem que ser pobre. Onde é que estava o dinheiro do Google, antes do Google ser lançado? De quem tiraram, né? Ou Apple, qualquer dessas grandes É empresas. muito simples refutar isso. Se para um ser rico, o outro tem que ser pobre, a gente teria a mesma quantidade de riqueza da Idade Média. E só Exatamente. estaria circulando de um lado para o Exatamente. outro, e a gente Exatamente. não teria em 2024 a menor quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza da história da humanidade. A gente, com 7 bilhões de pessoas, tem menos de 10% das pessoas do planeta abaixo da linha da pobreza, com 7 bilhões de pessoas. Aí, em 1800, era 90% da população abaixo da linha da pobreza, com, sei lá, não sei quanto tinha, 1 bilhão de pessoas, alguma coisa do tipo. Não só isso, e como o próprio fato das pessoas estarem. Né? Não só isso, mas como, tipo, no próprio livro do Mises ele fala lá da Revolução Industrial, que foi uma merda, mas que só o fato de você ter dobrado as pessoas na Europa depois da Revolução Industrial é um indicativo de que mais pessoas sobreviveram, né? É. Ou por ter condição de comer, ou por ter condição de ter um pequeno apartamento. Mas você estava falando da questão da Globo, continua falando lá sobre. Você falou, eu sou da redação da Globo. Você estava falando sobre como você chegou nessa ideia mais liberal. Então você pensava mais ou menos assim, você era um pouco mais intervencionista nesse sentido, nessa época.
Eu nem sei o que eu era, ô Renato. Eu era padrão das pessoas ao meu redor. E você falou assim: "Não, mas pô, eu fui conversar com um político e eles têm opinião XYZ". Cara, acho que a coisa mais importante que você pode fazer é ficar num lugar onde pessoas que pensam positivo, se cercar de pessoas que pensam positivo, ou são criativas, ou querem crescer e prosperar, porque se você se cercar de pessoas com a mentalidade oposta, você vai pro buraco junto. E aí você falou, de novo, né, quando eu falei Lula, Bolsonaro, qualquer presidente, eles são só um intermediário entre a opinião do povo. Pega você, vamos lá, agora não, você é uma figura pública há muito tempo, você ganhou essa atração falando sobre liberalismo e tudo mais. Vamos dizer o seguinte: agora você ficou super popular e se você concorresse a governador ou qualquer cargo público, você ganharia, porque agora você, no nosso concurso de popularidade, você venceria. Se você entrar lá, cara, por mais puro que você seja e bem intencionado que você vai entender como o jogo funciona, que você tem que falar isso, porque senão esse cara aqui te processa ou ele tira você do cargo da comissão, e aí você, como bom competidor, você quer vencer dentro daquele jogo, e aí você vai se adequar aqui, adequar ali, não sei o que lá. 2, 3 anos você faz parte deles. Você pensa como eles, você, entendeu? Você entrou para o jogo, né? E não é porque eles são pessoas ruins e perversas necessariamente, é porque o jogo é esse. E as pessoas querem competir, querem vencer, querem fazer parte, querem ser bem aceitas, é ser humano, animal social, né? É, Então, você perguntou, tipo assim, eu nem sei o que eu era, eu não era que eu era marxista, de sim. textual, ou não, eu fazia parte daquele grupo e todo mundo pensava mais ou menos dessa Você forma. aceitava o status quo ali da sociedade, né, você pensava mais ou Perfeito, menos o que todo justamente por não perfeito, ter o estímulo do pensamento crítico, né, que é você fazer o perfeito. que você faz, e é legal no sexto round também. Não é porque você conversou com um cara, entrevistou, gostou, que você vai falar bem dele. Você vai falar o que você está vendo. É É o isso, que eu sempre é tento isso. falar. Isso é o pensamento crítico que não é estimulado, né, na sociedade. E é engraçado você falar Sim. isso aí, que é o seguinte: por que os maus sistematicamente são eleitos, né? É um livro até do cara que você É. falou, do Hayek, que é justamente essa crítica à democracia, porque vai ter nego psicopata que vai fazer de tudo só para estar no poder, vai fazer qualquer coisa e vai ganhar de quem é É, bom, né? e Moralmente. se você quer o impossível, se você quer o impossível, só um mentiroso vai poder te servir, né. "Ah, eu quero tudo de graça, eu quero tudo público gratuito de qualidade, eu quero o hospital público gratuito de qualidade, eu quero a melhor rodovia, eu quero segurança total, eu quero não sei o que lá, então, ok, eu te dou, vota em mim". Exatamente, exatamente. Aí você E vai é por receber isso uma banana, né. e é por isso que é impossível você concorrer contra esse populismo, né? Porque, por exemplo, Impossível. qualquer welfare, qualquer Ó, programa. você é o candidato, você vai dar saúde, educação, segurança, paz e nirvana na terra, e eu vou tirar, cara, olha, a gente vai ter que cortar isso para a conta fechar, a gente vai ter que parar de fazer quem vai Quem ser vai eleito? votar? Exatamente. Depois que você bota uma política pública de auxílio social, é praticamente impossível você retirar. Porque se você retirar, você não vai ser eleito. E essa também é uma das E críticas é do por Edmund isso que Burke, o né? dinheiro perde o valor, porque como é Exatamente. impossível tirar, é impopular tirar, eu vou imprimir mais moeda para bancar, e aí a inflação, todo mundo perde Exatamente. poder de compra e todo mundo fica mais pobre junto. Perfeito. E é por isso que eu acho que esse livro é tão importante, das 6 lições, eu recomendei, porque ele explica categoricamente cada tema desse e como tudo tá ligado, política, economia, sociedade. Então eu recomendo mesmo que as pessoas leiam, que é tudo que o Renatão tá falando aí, é Conhece esse excelente. aqui, ó? Ação Humana, eu não vi, eu não Olha o li esse. tamanho, Não, eu olha o não li tamanho esse. da É, pataca. eu tenho que começar. Eu tô começando devagar, lembrando, eu não sou, é o que você falou. Agora eu comecei a ler esse aqui, eu quero te perguntar disso, ó. O padrão Bitcoin, né? Saifedean Amos, ele começa a falar sobre o dinheiro, porque. E eu queria. Separei aqui alguns livros. Ó o que, pelo menos, né, na minha cabeça, o livro que deu origem ao Bitcoin é esse aqui, ó. Hayek, exato, você estava falando, a gente falou em off desse livro. 76, 1976 esse livro aqui. Impressionante, né? Impressionante. Eu estava vendo até algumas vídeos do próprio Milton Friedman, né? Dizendo que o dinheiro da internet, esse dinheiro que não seria do Estado, seria moralmente melhor do que o dinheiro do Estado, justamente por isso.
porque a gente sabe que ele está atrelado à confiança que a gente tem no político, no quanto ele pode imprimir. Mas eu queria te perguntar o seguinte: por que, que você acha que todo mundo que começa a ter uma visão liberal, todo mundo que começa a ver sobre economia austríaca, todo mundo que começa a ver sobre o livre mercado, acaba caindo no Bitcoin? Parece como você falou, o buraco do coelho. Parece que todos esses caminhos de liberdade levam ao Bitcoin. Eu queria saber por que, que você acha que aconteceu isso, quando você começou a ver o Bitcoin, qual foi o ano que você teve esse despertar? Assim, em primeiro lugar, eu acho que, assim, são temas complexos, né, tanto o de economia, eu não quero pretender aqui que eu sou um scholar, né, um puta de eu sou só um curioso e li meia dúzia de livros e sei o que eu li naqueles livros e tal. Então eu sempre tento pregar o caminho da humildade. Eu não sei se eu sei suficiente sobre o assunto. Eu não gosto de pintar quem pensa diferente de mim como burro ou mau caráter ou ignorante ou alguma coisa do tipo, até porque a gente está falando, né, de liberalismo, intervencionismo, vai ser um debate eterno, né? Assim, tem muita gente que prega o intervencionismo e o estatismo, que assim, os argumentos fazem sentido em muitos casos, no sentido de acelerar o progresso, né? De fazer com que pessoas em situações delicadas tenham mais imediatamente. Essa é uma frase do Keynes, né? De no longo prazo estaremos todos mortos. É, Aí o outro lado vai exatamente. argumentar. Mas Exatamente. assim, mas beleza. E o seu neto, e seu filho, e o seu neto? Você vai ficar enchendo bolha para estourar? Aí quando a bolha estourar na mão do seu neto, você joga para debaixo do tapete. Aí o seu neto, que vai pagar a conta, vai viver no inferno, vai tá numa hiperinflação, fudido, desculpa o palavrão, sem dinheiro, num cenário caótico. Não pode. Ah, mas e aqui? As pessoas estão sofrendo agora. Vamos injetar uma liquidez aqui para mudar esse resultado. Mas, Não, Renatão, porque senão. deixa eu Aí a só. gente vive nesse debate, né? Deixa eu só fazer um parêntese. Eu entendo totalmente o que você está falando. É a mesma coisa que eu falo. Pô, eu não fiz faculdade, mas eu acho que esse argumento de autoridade também, da pessoa, eu sou uma escola, é o que muitas pessoas fazem, sem ver e demonizando o outro lado, principalmente no Sim. Brasil. Só que a questão que eu faço, que eu te pergunto é o seguinte: mesmo que você, que nem você falar, eu não desconsidero a opinião das outras pessoas, mas quem escolheu esse caminho aí, parece que está provando ser o caminho certo, né? Tipo, desde o começo, quem começou a comprar Bitcoin em 2010, 2011, justamente pelo fato de entender que o dinheiro é uma invenção. Porque, primeiro, antes da gente começar a falar de dinheiro, quando o pessoal foi nesse livro do Sapiens lá do Harari que eu vi que o dinheiro também era uma invenção. Porque para mim era uma coisa real. Para mim eu tinha que ganhar dinheiro, porque eu nem percebi que o Tem dinheiro, na lastro verdade. em nada há Velho, muitos anos. mas eu pensava que o dinheiro, eu não chegava nem a pensar no lastro, eu não chegava nem a pensar. Ele começou com uma nota promissória, né? Lá, do ouro. Só que antes disso eu achava que o dinheiro era uma coisa real. Eu não sei. Me parece que quando você entende que o dinheiro não tem lastro em nada e que eles imprimir mais, você destrói o valor do que você está segurando, me parece que isso fala, caralho, mas qual que é a opção, velho? Né? Se você contar ainda aí com essa curva de juros negativa, desde 2008, nenhum país tendo superávit, tipo, ou seja, todos os países são muito mais devedores do que, né, do que ter uma economia estável. Você vê que no final das contas, quem está falando isso está certo, né? Entendeu? Então O você pode problema é que ter uma escola. uma hora isso acaba, né. Assim, a gente pode, você falou assim: "Ah, você falou do funcionário público, né. Não, mas eu acho que eu tenho que ter um aumento anual corrigindo a inflação e tal". Mas uma hora o dinheiro acaba, assim. Deixa eu te Pode fazer um ser que não seja parêntese. na sua vida, pode ser que não seja, mas os seus filhos vão sofrer, os seus netos vão sofrer. Eu, E a gente vai ter um debate eterno entre o imediato e aí a gente está falando de preferência temporal, e o sim. longo prazo, né. Mas Mas é por isso que eu estou te falando. Ó, por exemplo, tem um primo meu que ele vai até ver isso e vai ver, mas ele, por exemplo, também é concursado, é um psicólogo concursado da Câmara. E eu estava debatendo com ele sobre isso, sobre dinheiro e tal. Aí ele falou: não, mas eu acho que o meu salário está certo. Ele ganha, sei lá, mais de 20 mil, 20 e poucos mil para fazer o óbvio que ele trabalho acha dele. que tá certo. Aí não, mas ele fala assim: não, mas eu estudei para isso. Entendeu? Se a pessoa É. estudou, ele tem que ganhar. Só que aí eu falo de novo, beleza, vamos comparar quanto é que você ganharia no Mercado Livre. Então, o que eu te falo, essa discussão de quem está certo de intervencionismo, eu entendo que você está tendo esse ponto de humildade e dizer que o seu não é certo, mas na verdade está certo sim, velho. E a gente tem que falar, pelo menos na sua A visão.
Assim, Mercado Livre não existe, né. Primeiro Sim. lugar que Mercado Livre, o conceito dele não existe, né. As utopias, elas não foram alcançadas e nem o comunismo, né, que o comunismo é a ausência de Estado, né. Nem de um lado, né, a gente não Mas conseguiu passar das fases. o socialismo já é o Estado forçando para chegar no comunismo, né. Esse é É, então, a gente intervencionismo. não conseguiu superar as fases da revolução, né, a gente sempre para em alguma das fases da revolução, ou porque morre todo mundo, ou porque as pessoas se revoltam contra esse processo pouco humano, né, digamos. E o anarcocapitalismo é a mesma coisa, né. E aí como são utopias, a gente pergunta, né, é possível seres humanos chegarem lá? Não Também sei, acho que pode não. ser que não. Também acho Então que não. por isso que eu fico nesse não sei se é em cima do muro, mas nesse lance, assim, de cara, eh, e aí, a gente tenta resolver o problema agora, a gente pensa na preferência pessoal, preferência, temporal, pensa nas gerações futuras, a gente porque, assim, se a gente for pensar nas finanças individuais, né, de que, bom, eu não posso estourar minha dívida, eu tenho que ser frugal para sustentar minha casa, para ter uma família, o Estado é a mesma coisa, né, e quanto mais gastador ele for, mais as pessoas vão sofrer, no longo prazo. Mas aí se você mora numa democracia, ninguém que está no comando está pensando no longo prazo, você está pensando em 4 anos, na eleição, no seu sucessor, né, está pensando em fazer, tirar o corpo e que se explodir na mão do outro, do É partido melhor, né. contrário, melhor ainda, porque aí depois eu volto. Só que é difícil acertar o timing, né, da economia nesse sentido. Às vezes explode no seu próprio sucessor, como aconteceu no PT com o Na PT aqui no Dilma. Brasil, né. Mas então, Então mas o ponto é justamente esse. Por que que se você estiver vivendo num cheque especial como indivíduo, você vai se fuder? E o governo pode e vai imprimir e vai destruir. O grande problema que eu acho desse intervencionismo é que a galera não entende que é, os incentivos para você ser ruim, eles são muito maiores, é. entendeu? Os Isso é que me pega. incentivos. O que me pega é o conceito de responsabilidade. Quanto mais o Estado vira um grande papai para a sociedade, menos responsável as pessoas tendem a ser. E quanto menos responsável, mais distorções em todas as camadas sociais, né. Cara, e é impressionante. Ontem eu estava vendo um clipe lá dos caras do Podpah, né, desse podcast também, que ele é um pouco, você vê que ele é mais voltado à esquerda, eles são caras da periferia e tal. E aí ele tava falando o seguinte, ele, velho, se você tem, tipo, se começarem a taxar as pessoas com dinheiro, vão acabar taxando você, Igão e Mítico. Aí ele falou assim, ele, não, mas você tem que entender o seguinte, o cara que ganha 20, 30, 40, 50, às vezes 100 mil, isso não é a elite. A gente tem que taxar os super milionários. Olha só a mentalidade do Eles cara. são a elite da elite da elite. Velho, Primeiro eles. lugar, R$ 100.000 no Brasil, é elite da elite da elite. Segundo lugar, de novo, né, você acaba tendo uma sociedade infantilizada, a partir do momento que você subtrai a responsabilidade. E terceiro lugar, de novo, né, se você taxa as pessoas reagem a incentivos, as bactérias reagem a incentivos, Pô, você imagina tá as muito pessoas. Renato 38, hein, velho? Renato 38. Cara, eu assisto algumas coisas, eu acho ele bem eloquente, né, Ele é ele se muito bom expressa porque muito bem. ele é tipo entretenimento, ele tá te É, dando conhecimento e ao mesmo tempo é muito bom você assistir o cara. Mas ele é acaba um bom que vetor, ele entretém, ele consegue muito passar bom. uma mensagem difícil, de Exatamente. uma forma que você fica preso na tela, e ele é competente nesse sentido. Mas assim, as pessoas reagem sempre a incentivos e a motivações. Vamos lá, se você tem pergunta para qualquer pessoa, se você tiver 100 milhões, vamos lá, você tem 100 milhões, Renato Moicano, e eu sou o presidente, e eu falo: "Não, isso não é justo, você tem 100 milhões e tem uma pessoa que não tem nem um salário mínimo, então eu vou pegar aqui, vou assinar um papel e você vai perder 70 milhões, você vai passar a ter 30. Só que você com 100 milhões, você tem primeiro, imaginando que você seja honesto, você trabalhou uma vida inteira para construir aquele patrimônio e você tem um gasto, compatível com aquilo, e você tem casa, e você tem, sei lá, 20, 30 funcionários, e você ajuda, e você tem um ciclo de pessoas enorme que depende de você, e se você perdeu 70 milhões, você vai ter que demitir X, vender não sei o que lá. Você não quer perder aquilo numa canetada de um cara que nunca produziu nada como você, que nunca tomou risco como você, que nunca gerou um bem em cadeia como você, o que você vai fazer? Você vai tirar o dinheiro dali. Agora o país não tem mais aqueles 100 milhões. Se não tiver Perfeito. no banco, ele não tem como emprestar, não tem como passar à frente.
se fechar a indústria vai perder emprego, e aí você vai a França fez isso, Eu né, ia falar e exatamente isso, a fuga de eles capital perderam absurda. muito dinheiro de fuga de capital. Pô, o dinheiro não aceita desaforo. Se o dinheiro for bem tratado em outro lugar, ele vai, né? É também uma parte que ele fala no livro também sobre os investimentos no exterior, né? De como, tipo, o dinheiro vai para onde ele vai retornar. E é por isso que eu não gosto quando você fala assim, eu tenho que respeitar o intervencionismo e tal. Eu entendo que você está tendo uma posição de humildade. Não é Isso que é eu não é que eu tenho que não é questão de respeitar, entendeu? É que, sei lá, eu não acho que é tão binário assim, eu sei, eu posso estar sendo um pouco ingênuo, assim, de Porra, mas deixa eu te falar, é o que eu tô te falando. Mesmo que você considere moral você tirar 30% do seu patrimônio para dar para quem não tem, o grande problema é os mal investimentos e eles mexendo na. sim, Eles, sim, eu eles com concordo. esse esse dinheiro nunca vai parar no lugar certo. Não, Sabe, não, espera aí, sacou? espera aí, deixa eu só fazer uma correção. Eu não estou dizendo que eu concordo com o mal investments ou qualquer tipo de intervenção. Eu estou dizendo que pelo fato de eu pensar diferente, eu não julgo eles necessariamente, psicopatas Eu entendi o e que você burros, está falando. e Eu entendeu? entendi. É Existe perfeito. uma lógica, eu não concordo, mas existe Certo, uma lógica pelo qual aquilo existe. Não são necessariamente pessoas perfeito. diabólicas e do Não, mal, concordo. Isso eu concordo com entendeu? você. Mas o que eu acho que a gente tem que deixar claro é o seguinte: é porque muita gente que tem essa visão mais liberal, ele aceita muito mais essa visão intervencionista, porque ela vem para falar do pobre. Né? Ela vem falar o seguinte: não, a gente vai ajudar o pobre. Mas no final das contas, ele vai pegar esse dinheiro, é o que você falou, vai gerar uma grande cadeia, porque ninguém quer pagar imposto, né? Todo mundo quer pagar o menos possível. Só que ele vai pegar esse dinheiro e ele ainda vai botar, por exemplo, eu sou do esporte. E eu não concordo que você tenha política de incentivo ao esporte, principalmente no Brasil, porque esse dinheiro está sendo mal investido. Eu fui lá na Ceilândia, lá num projeto social, o cara não tem esgoto na porra da cidade dele, velho. E aí eles estão pensando em fazer esporte para uma outra cidade, você tá entendendo? Tipo assim, não tem o mínimo. Se tivesse o mínimo, e ele, de Não, novo, o sem Mises. contar o lance do funil, né, você pega um saco de dinheiro, você bota no funil e sai centavos. Pro político ele passar o dinheiro para o esporte, tem o salário dele na frente, tem o salário de todos os assessores dele na frente, tem a empresa que ele vai terceirizar e vai contratar, que provavelmente será superfaturado, e aí vai Exatamente. pingar ali uma bolsa pro entendeu? É um sistema extremamente ineficiente. Por isso que a gente tem que ser contra o intervencionismo, tem que falar. É o que você falou, não existe livre mercado, nem nos Estados Unidos você não tem um livre mercado, mas você vê lugares assim, como Singapura também, que com essa. Sem esse tanto de imposto, e qualquer lugar. O próprio El Salvador agora, né? Mas Singapura foi uma ditadura, né, e Sim, aí, de ainda novo, é, aí né? Um pouco. é muito É, complexo, porque, sim, o capitalismo, ele é só um modelo econômico, né, o capitalismo é troca voluntária, você dá o que perfeito. eu quero, a gente tem um intermediário aí que se chama capital, né, e o capitalismo é um termo pejorativo, né, Marx criou, né? imortalizado por Karl Marx, né. Mas o capitalismo é troca voluntária, você trocar uma Processo de coisa por produção, né? outra e você tem um intermediário que é o capital. Mas, assim, o capitalismo é só um sistema econômico, tá? Você ainda tem a parte moral, que aí qual vai ser a sua? Não, eu sou ateu, eu sou cristão, eu sou judeu, eu sou muçulmano. Tem a parte toda moral, e também tem a parte da organização do Estado, né? Então, assim, são temas. O comunismo, assim, o ideal do Marx, ele é uma coisa. Por isso que não é exatamente uma briga entre comunismo e capitalismo, né? Porque o comunismo ele é uma coisa mais robusta no sentido social. Você tem, você tem soluções em camadas de pensamento, de como você vê religião, de como você se porta, de como a parte econômica, etc, etc. E o capitalismo é só um modelo econômico, né? Então, muitas vezes, o capitalismo ele serve à própria causa do comunismo, né? Porque o que mais você tem é grandes capitalistas querendo monopólio. E onde é que ele consegue um Mas no monopólio? governo, mas exatamente. É No por isso que eu governo. nem falo de comunismo, é por isso que eu nem falo de comunismo. Eu falo do intervencionismo, que o grande problema é esse, são os laços que o governo está fazendo com grandes capitalistas ou com esses programas sociais e que, na verdade, vão destruir a classe média. Você vê que o lugar, os melhores países para ver onde você tem uma classe média maior. Mas, independente disso, eu Ô, queria. Renato, Ah, você acha que o estatismo ele é altamente financiado e subsidiado por grandes capitalistas, sim ou não? sim, sim. E os capitalistas É também. só isso. Você vê que o É Elon só Musk isso. também. Eu tava, inclusive, eu ia fazer um vídeo sobre isso e eu É tava uma olhando. troca.
eu estava olhando tanto que, por exemplo, a Amazon, né, que é a maior empresa do mundo, é financiada pelo governo americano. Eles são subsidiados pra caralho. Os cortes de imposto. Então, é o que eu tô te falando. Por que Se que o torna. McDonald's é a favor de aumentar demais as leis trabalhistas nos Estados Unidos, por exemplo? Porque para ele é só um asterisco no balanço, agora mata o White Flag, mata o Five Guys, mata Sim. toda a concorrência. Então, mas esse é o problema. Por isso que eu tô te falando, não existe o livre mercado, mas quanto menos regulação a gente tiver nas trocas voluntárias, melhor, né? Porque você vai estar pagando mais, você vai estar sendo uma coisa mais natural. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que você ainda não respondeu. Quando é que você começou a comprar o Bitcoin? E você se Ah, segurou tá. sempre ou não? Ou você não quer falar sobre isso também? Não, não tenho problema, porque minha história é triste, minha história Ah, não é já feliz. entendi, Se eu entendi. fosse um magnata do Sim, do Bitcoin, eu falaria: "Não, vamos falar sobre isso não, a entendi, história entendi. não é Então conta feliz aí não". sua história no Bitcoin, Renatão. Então, eu estava lá na redação da Globo, até que eu era muito insatisfeito, infeliz com o que eu fazia, queria sair, estava prestes a pedir demissão. E aí eu, num belo diálogo com um amigo meu economista, a gente estava conversando alguma coisa, eu tinha o inconsciente coletivo, o pensamento médio ali da relação, e a gente teve um arranca-rabo sobre, Ó, o nem Olavo de lembro, acho que foi Carvalho aí, vão te chamar de olavista, hein? Inconsciente foi coletivo. Não. sim. E aí eu tive um arranca-rabo com ele, acho que foi sobre a crise de 2008 o assunto. E aí, o meu ponto de vista é que aquilo ali foi a ganância dos bancos e que os bancos eram gananciosos e os capitalistas destruíram o modelo, é aquele Sim. pensamento, médio, né. E aí ele pegou, só que de novo, eu não tinha argumentos, eu não tinha como me defender e defender meu ponto de vista, eu só repeti o que foi, regurgitado no meu ouvido. E aí ele é um economista, não é que ele é economista, ele foi criado numa casa ele teve toda uma criação nesse sentido. E aí ele pegou e basicamente esfregou na minha cara tudo que eu com todos os argumentos do mundo e citações históricas e matemáticas de que eu estava errado. E como eu sou extremamente competitivo, eu fiquei muito puto de ser refutado e humilhado daquela forma, né. E aí Aham. eu falei: "Cara, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida". E no dia seguinte, eu comecei a ler e estudar sobre. Só que eu não sei porquê, não sei se foi inspiração da onde, eu comecei a estudar pelo ponto de vista dele. Eu falei assim: "Eu quero entender o que ele me disse primeiro, para poder destruir ele por dentro", sei lá, alguma coisa assim. Mas a minha intenção era reforçar o meu ponto de vista. E aí eu comecei a estudar o ponto de vista dele, eu comecei a ler o Instituto Mises, Instituto Hoffman e tal, aí eu cheguei à conclusão que, porra, ele tá certo. Porra, muito bom, hein? Que legal isso aí. Que Foi isso que legal. aconteceu. E aí, cara, com esse conteúdo, eu cheguei no Hayek por algum motivo, não sei, o primeiro livro que eu li dele foi O Caminho da Servidão, cheguei no Mises e tal, e aí, não sei se foi no Desestatização do Dinheiro, né, que é esse livro aqui, que você, né, basicamente ele defende você tirar a impressão da moeda do Estado, né, e você ter um sistema de competição entre moedas para matar o processo de hiperinflação. Você sabe como É, funciona o Fed aqui dos Estados Unidos? Você sabe que não é bem do governo, né? Ele é privado, o Banco Central dos Estados Unidos. É um é, modelo um mas pouco diferente. mas aí existe sempre alguma ingerência, né, direta ou Política. direta, porque não tem como você dançar sozinho a dança do, né. É aquele negócio, né, ainda que seja independente, como na teoria o do Brasil deveria ser também, eh, conversam e conversam muito e diariamente a todo momento, certo? Vamos Certo, certo. combinar, né. Então assim, e aí o Bitcoin na época estava em voga, né, estava crescendo, acho que isso foi em 2011, alguma coisa do tipo, e aí eu comecei a ler, estudar e entender sobre. Quer uma história curiosa? Claro, fala aí pra Quando gente. eu acho que quando eu pedi demissão da Globo, eu não vou lembrar o ano, o e eu não lembro o ano, mas eu pedi, demissão da Globo e eu recebi de rescisão o equivalente a R$ 3.000, alguma coisa assim, 3.000 e poucos.
E aí eu, garotão, 20 e pouquinhos anos, solteiro, queria saber mais Sim. de, né, do Aproveitar. game. Sim. É, claro. E aí eu tive a seguinte escolha, eu lembro que na época o Bitcoin custava tipo R$ 800, um Bitcoin. Puta, faz tempo, E hein? eu ti faz tempo, acho que foi 2014, 2013, sei lá, alguma coisa assim. E eu tive a escolha entre fazer uma viagem memorável com os amigos no fim de semana para Curitiba, era uma festa Puta merda. festa que era top no Brasil e não sei o que lá, e comprar 3 ou 4 bitcoins. Qual foi a minha escolha? Você viajou, né, com certeza você viajou, né. Sem dúvida nenhuma você foi pra Curitiba. Quanto me custou essa viagem hoje? 3, divide 3, aí. 3 ou 4. 4 bitcoins. 4 bitcoins, 4 bitcoins. Quanto custou essa viagem? Meu amigo, custou bastante, hein. Custou bastante, hein. Mas você Então por chegou isso, a comprar a depois minha ou não? história não é feliz, comprei depois, só que de novo, né, por 2 motivos: imaturidade, garoto, foi exatamente na minha juventude que foi crescendo, então imaturidade, eu não tinha confiança suficiente no case e tal, era só um hobby estudar e ler sobre, né, eu preferi aproveitar a vida e não aproveitei, porque agora, né, tô velho e tenho arrependimento. E também a minha situação não era das melhores, né, eu não tinha muita grana, então, por exemplo, ter R$ 800 na mão, R$ 1.000 na mão, que seria o que eu tinha que investir, alguma coisa assim, não era, eu não tinha, tipo, essa reserva, eu vivia de cheque em cheque, porra, tinha dívida e, assim, eu realmente era bem quebrado e irresponsável financeiramente, não entendia nada sobre o assunto. Então, a responsabilidade financeira, o entendimento, veio bem depois na minha vida, quando eu fiquei um pouco mais velho, e foi aí que eu passei a ter aporte, esse tipo de coisa. Mas, eu poderia ter feito minha vida, meu pé de meia e já tá com a vida dos meus filhos e netos resolvidas, mas eu fui mão de alface, vendi quando subiu, e quando, porra, não tinha grana nenhuma, aquilo era o que eu tinha, eu pegava e vendia, então eu não acumulei e não Parece estou parece que rico. a maioria da galera que já teve Bitcoin é isso, né, no final das contas, É, o difícil é você segurar. Ma é. mas deixa eu te perguntar 2 coisas, você ainda compra fazendo esse DCA, ou você ainda não investe, mas você ainda acredita? E se você também tem alguma coisa no mercado tradicional, assim, tipo bolsa de valores, essas coisas? Tenho. Assim, depois que você vira pai, você fica mais cagão, né. Então, eu, por exemplo, quando eu era solteiro, antes de eu casar, antes de eu ter filho, eu era 100% renda variável, 100%. Eu acho que eu não tinha renda fixa nem reserva de emergência, pra você ter uma ideia, sempre foi porra louca. Só que aí depois que eu virei pai, você vai trocando, né, você: "Pô, espera aí, Natural, né, agora". natural. Tem gente que depende de mim, eu fui um pouco para renda fixa, eu tenho ação, algumas ações de coisa mais e tal, mas aí de novo, né, aí vem aquele conceito da perda fixa, do juros Curva de real giro negativa. que tá corroendo meu dinheiro, aí eu me coço pra, mas aí de novo, aí porque assim, de novo, né, você pode, vamos lá, você falou do Renato 38, né, de que o discurso dele, né, teve um megafone agora e as pessoas estão escutando, e eu não discordo nada dele, porém tem um negócio, né, aí eu não tô entrando na parte moral, né, que ele fala que quem não tem Bitcoin financia, todo tipo, Ditadura. não tô entrando na parte moral, me mantendo aqui na parte financeira, né. O Bitcoin acabou de ter o halving, né, então, geralmente o preço aumenta depois que tem o halving, mas pode ser que pela primeira vez não aconteça isso. Perfeito. Vamos de É possível ou é impossível o Bitcoin, eh, perder 90% de valor na nossa cara agora? Não é só possível, como vai acontecer variações tremendas, né. Vão Perfeito. acontecer. Eu já perdi 80%, 90% do que eu tinha em Bitcoin umas 2 ou 3 vezes, tá. Sim. E como você disse, o jogo do investimento, ele é um jogo psicológico, ele não é um jogo de QI, porque a parte do valuation, do valor ali, do balanço é fácil, qualquer um aprende. O difícil é a tolerância à dor. É a mão de Você vê o alface, seu né. patrimônio você vê o seu patrimônio que você juntou durante 10 anos perder 80% do valor. Isso que é o difícil, é a dor, é aguentar esse sofrimento, né. Então eu já vi o meu dinheiro, não só com Bitcoin, mas com ações
tradicionais perderem 70% na pandemia, por exemplo, 70, 80% do valor. Então, assim, não é fácil. E, assim, eu não estou num ponto em que, com família e com filhos, eu posso me dar o luxo de errar o timing de perder 80% do meu valor. Então, ainda que eu tenha o meu dinheiro sendo corroído pelos juros real na renda fixa, se eu precisar dele agora, e se eu precisar do Bitcoin agora, por algum motivo de saúde na minha família, ou, sei lá, eu tenho que me mudar, o cara, tipo, sei lá, perde a casa, tem alguma coisa, se isso acontecer no momento em que o meu Bitcoin perdeu 90% do valor, eu tô falhando de proteger e servir minha família, entendeu? Perfeito. Então Concordo esse é o perfeitamente. motivo. Eu também, não, eu não é que eu boto tudo em Bitcoin não, eu acredito na ideia, eu acho que, sei lá, eu vejo caras até como tem alguns guru financeiro aí, tipo, sei lá, Bruno Perini, Primo Rico, esses caras todos também já começaram a adotar o Bitcoin e estão botando até uma parte mais significativa no Bitcoin. É o que eu faço, mas eu não tenho toda a minha renda em Bitcoin, e eu também, não sei, eu entendo o que o Renato 38 está falando, de você financiar o Estado, porque você, no final das contas, está, né? Se você é contra o Estado, se você acha que o Estado é ruim e você está botando lá na renda fixa, você está financiando o governo, você está emprestando dinheiro para o governo. Mas eu entendo também que é o que você falou. Como é que você vai botar tudo, a volatilidade, você tem família, você tem contas a pagar. E tem a custódia, né, tipo: "Ah, eu faço offline o cold watch", mas pegou fogo sua casa. Tipo assim, você tem algum tipo de vulnerabilidade, você tem na cabeça, você vai decorar todas as palavras, assim, mas, eh, você tem outras atividades na vida, assim, não é tão simples quanto faz parecer ser, sacou? Não sei se é uma questão de vontade também ou de se dedicar mais a isso, mas, Não é cada um tem fácil. Não é sua fácil. estratégia. Não é fácil nem aprender, nem entender, tipo, como é que funciona, tentar entender a rede, tentar entender a parte técnica, que eu também não sou nenhum expert, eu entendo o que eu vi no YouTube, mas definitivamente tem que ser uma nova abertura. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está 1h10 aqui, eu não quero tomar tanto assim seu tempo, mas não falamos nada de MMA, eu queria fazer algumas perguntas de MMA para você aí. O que você achou do UFC 300? O que você espera do UFC no Rio? E o que você espera também do UFC 303, do Conor McGregor e o Chandler? Como você acha mais ou menos que vai estar o card? Você acha que vai ser grande? Como é que você está esperando? Como você é um grande comunicador aí, explica para a gente aí mais ou menos o que você viu do UFC, o que você espera do Rio, o que você espera do UFC do McGregor e qual é o card que você acha que vai ser o mais esperado do ano? O UFC 300 foi um dos melhores cards dos últimos anos, talvez até melhor do que o UFC 200 e o UFC 100, né, os resultados foram memoráveis e as lutas foram memoráveis, você contribuiu com isso. Só que aquele negócio, né, o UFC ele ganha na expectativa, né, ele não ganha na entrega, porque as pessoas têm que comprar os pacotes e os ingressos antes. Não sei se a expectativa para o público americano, que é o grande mercado consumidor, foi tão grande quanto o UFC 100 e 200, né, porque tinha o Brock Lesnar, que é um colosso aí nos Estados Unidos. O UFC 200 ainda tinha a promessa do McGregor, depois do John Jones, e acabou com o Brock Lesnar. Então não sei se ele comercialmente foi tão bem sucedido quanto os anteriores ou quanto, sei lá, os top 5 pay-per-views do McGregor, mas a entrega dele como card, como nível de luta e tal, foi fantástico do começo ao fim, não tem o que falar. Agora, o UFC 301 é a estouro da bolha, né? O UFC 300 inflou a bolha, o UFC 301 é o estouro da bolha, não é o pior Vai ser a pay-per-view do crise de ano. 2008? Vai ser a crise de É, 2008? Né? não é o pior pay-per-view do ano, acho que é o pior pay-per-view dos últimos anos e um dos piores pay-per-views que a gente já viu. De novo, em nome e em entrega, né, não tô falando de repente o card porra, só a luta fantástica, entrega muito mais, e vira o melhor evento do ano, mas tô falando da entrega, né, e eles ganham dinheiro com a expectativa, com o pôster. Eh Mostra até o cuidado que eles têm com o mercado brasileiro, né, como a gente é a última das últimas prioridades, porque todos os nomes não é que a gente não tem grandes estrelas, é que todas as nossas estrelas estavam no 300, no 302, nos Fight Nights satélites, né. Eh, o UFC, o pay-per-view no Rio de Janeiro foi a última opção para as nossas estrelas, né. Mas não há Você como. poderia estar lá.
Mas não há como dissociar isso aí também do mercado, né? Do mercado não, da Claro, economia, né? É o total. que eu te falo, quanto que o cara cobra nesse evento do UFC 299 que eu fui, eu vi os caras do Shark Tank lá, Jake Paul, o Mister Beast estava lá. Simplesmente os caras estavam cobrando $30.000 numa cadeira ali na frente. Você acha que Né? eles têm condição de cobrar esse preço no Brasil? Então muita gente me pergunta, eu falo, velho, eles não estão nem aí para nós, velho. A verdade é essa, eles não estão nem aí. Pagando em real, a bilheteria em real. Imagina, compara a bilheteria em real da Arena no Rio de Janeiro com qualquer bilheteria em Las Vegas ou em qualquer lugar do mundo em moeda forte. Primeiro lugar, né, eles não ganham nada na bilheteria. Segundo lugar, os lutadores querem vir para o Brasil, um território hostil, que vai falar que ele vai morrer o tempo inteiro e deixar 27% na fonte? É Não quer, né? triste. Sem Pois falar é. também, sem falar o seguinte, sem falar que esse UFC Fight Pass no Brasil é o melhor negócio pro brasileiro, velho. Você É. pagar $20, R$ 20 para assistir todos os cards, aqui você paga 90 para assistir um pay-per-view. Então, os incentivos de novo, a questão do incentivo pro UFC ir pro Brasil são nenhuns, velho, né? Nenhum. Nenhum. Moeda fraca não Nenhum. vende pay-per-view, não vende mercadoria, você não vê o cara vendendo boné, porque o país está numa economia fraquíssima. Ó, foi projetado esse UFC Rio de Janeiro em 4 de maio, uma das lutas que eu sugeri no meu canal, pô, já que a gente não ia ter o Poatan, não ia ter o Charles, eu falei, pô, vamos pelo menos, vamos dar uma moral pro Pantoja, cara, nosso cracaço, campeão peso mosca, merece todo o suporte, todo o nosso apoio. Vamos fazer um card que sustente, né, a luta do Pantoja. O adversário do Pantoja tem 2 lutas no UFC, se ele passa daqui pô, eu acompanho essa porra há 10 anos, se ele passa do meu lado na rua, eu não sei quem é. Eu também não Entendeu? gostei Steve dessa Erceg. luta. 3 lutas no Porra, UFC, porra, não dá. aí eu vou perguntar pra você. Vamos lá. Quando disse que ia ser Pantoja versus Steve Erceg a luta principal, falei, não, não é possível. Vamos entregar o resto desse card principal forte. Bota Renato Moicano contra Perry Pimblett. Porra, Eu, lutaço. eu te Qual é a sugeri. chance? Deixa eu te perguntar. Qual é a chance do Perry Pimblett ser escalado pro UFC Rio e você lutar com ele, ser escalado Não junto com ele pro existe. UFC Rio? Não existe. Inclusive é o seguinte, quando o UFC me ofereceu com o Jalen Turner no UFC 300, eu ainda falei pro UFC, eu falei, velho, bota essa luta no Brasil, porque para mim seria melhor lutar no Brasil. Eu estaria melhor numa... Não seria melhor, na verdade, mas na minha De cabeça grana, né? Não seria melhor de grana pra você? não seria melhor de grana. Eu acho que não seria melhor, não teria a repercussão que teve. Mas eu pensei, porra, eu quero lutar no Brasil, entendeu? O cara falou, velho, você tá comendo merda, tá viajando, a gente tá te oferecendo o UFC 300. Você vai querer ou não vai querer? Aí eu falei, pô, desse jeito assim, você falando assim com esse jeitinho, até não vai ter como negar, não. Pois é, e aí de novo, né? Todos os brasileiros. Pô, o Borrachinha lutou no 298 e vai lutar no 302. O Malhadinho lutou no 298 e vai lutar no 302. É tipo assim, O estão todos Charles, né? driblando. É, Charles, pô, estão todos driblando, tá todo mundo driblando. É por quê? é. Né? Tem um motivo, né? Então, cara, infelizmente, assim, os caras que resolveram fazer esse sacrifício, Pantoja, Michel Pereira, quem mais? O José Aldo, pô, tiraram o José Aldo da aposentadoria para pegar o 14º do ranking, um menino, entendeu? Luta difícil, né? É, luta dificílima, o pior custo-benefício possível para o Aldo, né? É um card bom para o pessoal que está chegando, Vitor Petrino, Caio Borralho, é um card bom para eles, mas O pessoal para o da Fight pessoal Nerds, que né? Aquele outro menino, o Jean, é bom. Exatamente. sim, é bom para eles, mas o pessoal que já deveria não é um péssimo custo-benefício, né? Então, infelizmente, isso vai virar número, né? A Vai gente virar vai não. ver a bilheteria, a gente vai ver o número de vendas, e o UFC não vai gostar, mas e aí? A culpa é de quem, né? O nosso mercado vai ficar desaquecido, não tem muito para onde correr. Isso, Esse é o perfeito. UFC 301. Agora, o UFC 302 é o em Nova Jersey, dia 1º de junho, que tem o Makhachev e O Poirier Dustin. e Borrachinha Strickland. Você gostou desse casamento de lutas? O Qual deles? Dustin, o Dustin, você achou que o Dustin e também o Borrachinha e o Strickland, você gostou desses? Faz Cara, sentido? assim, o Dustin, ele, pô, tem uma atuação fantástica contra o Benoit Saint-Denis, né, que era um cara subindo aí na categoria de vocês e muito bem cotado, sofreu o pão que o diabo amassou e, porra, entregou um nocaute brutal, e o Islam precisa lutar. Assim,
Aí, de novo, o campeão tem algum poder de barganha, principalmente o campeão muçulmano, no ano em que mais entra dinheiro árabe na história do UFC. Então ele tem algum poder de barganha. E ele quer porque quer fazer 2 lutas esse ano. A única forma disso acontecer seria ele lutar no dia 1º de junho para lutar 26 Em Abu de Dhabi. outubro em Abu Dhabi. Então, o único disponível era o Poirier, porque o Max, o Gaethje já estavam no 300, O Arman o não quis, Charles né? perdeu, o Arman não quis com um mês de camp, né? Pô, pegar uma Makhachev com um mês de camp é complicado Eu também, né? iria, eu Dá pra iria, entender. eu iria. Se fosse Não, eu iria. Mas eu entendo ele também, é isso que eu tô falando. Cada um tá em um dá pra momento da entender. carreira, exatamente, é. Ele é o número 1 do ranking, ele pode dizer não Tá e novo, colher né? mais à frente com o camp completo, dá pra entender. Então era o Dustin Poirier, e é um nome histórico, é um cara popular, né, esteve exposto ao McGregor 2 vezes, ao Khabib, ao Charles, é um nome com tração. Acho que não me desagrada não. E Borrachinha, o meu vídeo de ontem é sobre o Borrachinha, né, o Borrachinha tem que dar palestra para os lutadores, né, porque é impressionante, né, ele perdeu para o Whittaker, ele pegou um cara mais ranqueado que o Sim, Whittaker, o número 1 sim, do ranking, sim, ex-campeão. Tem que sim. ensinar, tem que Tem que ajudar os ensinar. lutadores. Tem que ajudar. É Tem um cara jeito. que tá fazendo sucesso demais aí no Twitter, né? É engraçado. Cada um tem que achar o seu jeito, né? Não pode copiar muito o outro. Cada um Isso. tem que achar o seu jeito. Mas E falando. Ele e o Strickland em 3 rounds, em 5 rounds é um lutaço. Todo mundo quer ver. Quem você vê vencendo? O Strickland, ele é muito favorito. Ele é na casa de aposta, ele tá 3-1 quase, né. Eu não sei se é pra tudo isso, porque assim, o O Strickland, ele é estilo, né? maratonista, né. Ele não cansa, ele imprime um ritmo muito forte desde o início, e o Borrachinha é muito forte, muita massa muscular. Só que o Borrachinha também, por ser muito forte, chuta muito bem também, ele pode Cansa, machucar o né? Strickland cedo. Cansa por um lado, mas pode machucar cedo também. Aquele volume versus potência. Acho bem bacana essa luta. E a luta do McGregor com o Chandler, como é que você tá vendo? Você acha que se o McGregor ganhar, ele disputa o cinturão dos leves logo? Como é que você tá vendo os planos do UFC para esse UFC, pro UFC, pela Fight Week lá em Las Vegas, International Fight Week? O McGregor, ele vai fazer o que ele quiser, né? É basicamente isso. O McGregor eu costumo dizer, né? No nosso esporte ele é um de um, né? É um unicórnio, a maior receita. Ele é o lutador mais rentável da história do esporte de muito longe. Então ele basicamente vai fazer o que ele quiser. Se ele vencer o Michael Chandler, você falou disputar o cinturão, depende. Se o Dustin Poirier vence o Makhachev, eu acho que ele vai querer disputar o cinturão. Se o Makhachev amassa o Poirier, eu acho que ele não vai querer disputar o cinturão. E aí a próxima rodada, o que ele vai fazer? Ele pode, por exemplo, disputar o cinturão BMF nos leves com o Max Holloway, ele Pô, pode lutar com perfeito, o Charles do Bronx, né, lutar perfeito. com o Charles do Bronx é uma luta divertida. Só lutas Eu acho favoráveis, né, ele vai procurar. eu não sei se o Holloway e Charles são lutas favoráveis, mas É eu melhor que não o acho que ele wrestler, vai né? eu acho que ele não vai matar o Makhachev no peito, assim, Não, depois de 3 anos parado. é verdade. Bom, Renato, 1h20 aqui de gravação. Daqui a pouco eu também estou saindo para treinar, mas queria te agradecer muito aí. O podcast foi legal, falamos de bastante coisa aí. E sempre que você quiser voltar aí, seja bem-vindo. Obrigado pela moral aí. O canal está começando e deixa seu recado aí para a galera. Renato, eu que agradeço, eu sinto como uma obrigação minha, né, estar aqui. Eu já falei sobre você tantas vezes, eu cubro esse esporte sem ser um lutador, então eu preciso reconhecer e respeitar demais o sacrifício de vocês. Sempre que você precisar, sempre que você quiser contar comigo, é só chamar. Agradeço demais aí o convite. Pô, parabéns, cara, parabéns por ser mais uma voz a favor da liberdade e por, apesar de ter uma carreira muito difícil também, achar novos nichos, produzir conteúdo. É bacana ver alguém querer tanto, né? O suor da testa. Então, parabéns, meu amigo, e conte comigo sempre que você quiser. Pô, beleza. Brigadão, galera. Deixa o like aí se você gostou. Deixa saber no comentário. Sabe que o YouTube é isso. E a última, na verdade, a última pergunta que eu queria fazer para você é se você tem alguma dica aí para o YouTube. Como é que faz para engajar mais, para o canal dar certo? É tempo? É a thumbnail? O que você acha que faz a diferença no YouTube? É tudo que a gente falou. Primeiro, consistência, né? Tempo de você melhorar como comunicador ao longo do tempo, e você só vai fazer isso repetindo e repetindo. Então, fala mesmo se você não tiver uma audiência.
pensando em melhorar como comunicador, não necessariamente em ter um retorno de curto prazo. E a outra coisa, entenda qual é a sua característica. Por exemplo, eu sou muito prolixo. Eu tendo a falar, 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 falar e repetir, repetir, me repetir, me repetir. O que funcionou para domar esse estilo prolixo? O roteiro, o texto, né? Que é organizar os pensamentos, escolher as palavras e botar de uma forma mais curta e mais concisa. Isso funcionou para mim. De repente, você tem um carisma de conseguir falar de forma contínua e não se atropelar e passar bem o recado. Quem tem esse carisma é o Renato 38, que a gente acabou de citar. Então, vai do seu estilo. O que você quer ser, quem é a sua referência, como você faz, como é que você é como pessoa. Ache o seu caminho, mas esse caminho tem que necessariamente ser de repetição e consistência. Beleza, muito obrigado aí, valeu. Grande abraço. Depois eu te chamo para fazer Mas faça boas thumbs também, que ajuda, e bons títulos. Beleza, boas thumbs e bons títulos. Valeu, galera do YouTube. Tamo junto, valeu!